Este é o terceiro programa da série sobre a cultura indígena. Apresentamos os aspectos da vida dos índios por meio do diálogo intercultural. Neste documentário, você conhece um pouco mais sobre a saúde indígena, as mulheres indígenas e suas lutas, e os jovens que buscam divulgar sua identidade, compartilhando ações e desejos. Este vídeo é o resultado de pesquisa realizada pela Unicamp com o Laboratório de Jornalismo, LabJOR, Faculdade de Educação Física e o Centro de Memória, em parceria com a Universidade Politécnica de Madrid. Todos os vídeos foram produzidos pela Rádio e TV Unicamp. Cada povo tem sua maneira de explicar o que é saúde e o que é doença, e para amenizar o sofrimento, as dores e até a morte. Também buscam caminhos para a cura, seja por médicos, xamãs ou rituais. Antes do contato com os brancos, as doenças dos índios eram conhecidas pelos pajés. Eles sabiam curar cada enfermidade, preocupando-se com o equilíbrio de corpo e alma. Hoje observamos grandes desequilíbrios na natureza e no homem. Os pajés já não conseguem tratar as novas doenças que aparecem na aldeia. São doenças da civilização moderna, como AIDS, HIV gestante, sífilis e hepatite. A filosofia é a valorização da questão cultural. A valorização dos cantos, a valorização da dança, a valorização das pinturas corporais, a valorização mesmo do modo que nós índios vemos o mundo, vemos a natureza, que hoje está em decadência, o planeta está muito doente, o sangue está poluído, que é a água. Os vestes estão ficando fraquinhos, o vestuário que protege, que são as matas, são os campos, são os cerrados. A FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde e que responde pela atenção básica integral à saúde dos povos indígenas do Brasil. É importante diferenciar a FUNASA da FUNAI. A FUNAI é o órgão indigenista oficial que trata das questões jurídicas, questões de terra e questões de educação da população indígena. Cabe à FUNASA a atenção à saúde dos povos indígenas em articulação com o SUS. O cenário que hoje nós encontramos em Mato Grosso do Sul com relação aos povos indígenas é extremamente complexo. Em função dos inúmeros povos que lá habitam, cada povo com a sua característica, a sua diversidade específica, faz com que nós não tenhamos um único perfil, mas inúmeros. Isso varia não só em função da cultura de cada povo, mas da história de contato que cada um deles tem com a sociedade envolvente. Então nós temos povos que tiveram condições muito diferentes, no seu contato. E isso repercute na vida atual e também na vida futura, com relação às condições sociais, econômicas, e às suas próprias organizações, a sua própria forma de ser, aquilo que eles são e aquilo que a sociedade permite que eles venham a viver. Então, isso faz com que a gente tenha dados assim, muito polarizados, povos com situações de desnutrição infantil extremamente elevado, gravíssimo um quadro, com óbitos infantis em situações inaceitáveis, óbitos principalmente por conta de questões que poderiam ser evitadas, ao passo que alguns outros grupos aí vivendo situações graves com relação às doenças crônicas não transmissíveis, um crescimento do diabetes tipo 2, da obesidade, da hipertensão arterial e todas as complicações decorrentes dessas patologias,
Bem, a grande maioria das comunidades indígenas brasileiras, em função do grande contato com as comunidades não índias, elas vêm desenvolvendo um perfil epidemiológico, um perfil de adoecimento não muito diferente da população nacional. Então, os agravos mais frequentes na população indígena têm sido as doenças respiratórias, as doenças de pele, as doenças infecciosas e parasitárias, e o que nos vem preocupando recentemente são as doenças crônico-degenerativas, especialmente as doenças hipertensivas e diabetes e câncer, que vem acometendo uma parcela considerável da comunidade indígena. Também preocupam as DSTs, que são uma mazela do contato com o não índio, e que hoje a gente tem casos que nos preocupam, casos de AIDS, hepatite, sífilis e tantas outras doenças sexualmente transmissíveis que vêm assolando as populações indígenas. E, em função disso, a gente vem intensificando as ações de educação em saúde e de promoção em saúde voltadas para as DSTs. Indígena é uma coisa bastante complexa, no meu ponto de vista. Quer dizer, eu sempre me lembro quando o Ministério da Saúde, em 1999, assumiu a responsabilidade por levar o Sistema Único de Saúde, atenção à saúde, aos povos indígenas, que até aquele momento eram atendidos, seja pela FUNAI, seja por missões religiosas, enfim. Me lembro que a missão parecia ser uma missão tranquila, porque eram cerca de 350 mil indígenas aldeados, e isso tratava-se, nas palavras até de um gestor que ficou nosso grande amigo depois, um município de porte médio, né? E rapidamente o que salta, o que é fundamental e que diferencia o trabalho em saúde indígena, necessitando a sua especialização, o seu olhar, um olhar para toda essa complexidade, é exatamente que nós, quando falamos de índios, né, usamos um termo errado, nós estamos falando de cerca de 250, 270 povos distintos que falam línguas distintas, são cerca de 180 línguas faladas no país, e que têm também usos e costumes, visões de mundo, cosmologias e relações sociais entre si, né, dentro das suas sociedades, totalmente específicas. Então, há uma diversidade imensa, né, de contextos sociais, socioculturais nos povos indígenas do Brasil. O Brasil é muito rico por ter toda essa diversidade de povos, línguas, conhecimentos e etc. E essa diversidade, que é essa grande riqueza, ao mesmo tempo é talvez um dos maiores desafios que as políticas públicas têm, né, no sentido de levar, no caso da saúde, promover o acesso equânime, igualitário aos serviços de saúde, como prevê, né, a nossa Constituição, enfim, para isso que existe o nosso sistema público, o nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos trabalhado com populações urbanas e populações rurais, e essa é uma iniciativa de estender o nosso trabalho para a população indígena. Isso oferece muitas dificuldades. Nós estamos com o apoio do CNPq para realizar um projeto e da comissão de extensão aqui da Faculdade de Ciências Médicas. E as dificuldades, dada a diversidade da população indígena, a forma como elas se localizam no país, como é a compreensão delas sobre a questão da sustentabilidade, da segurança alimentar, todas essas questões trazem muita dificuldade para investigar a situação de insegurança alimentar desses povos, e isso nos levou a convidar para uma reunião aqui no departamento, aqui na faculdade, especialistas já de notório saber na área de populações indígenas. Nesse contexto é que eu acho que grupos e instituições que acumulam, né, alguma experiência, seja de atendimento, seja principalmente instituições de ensino e pesquisa, que acabam, ao longo dos anos, adquirindo algum conhecimento a respeito da saúde, né, de alguns povos, não se dá para falar da saúde dos povos indígenas, de alguns mais conhecidos, né, na região norte, na região amazônica, mais ao sul, são diferentes grupos de pesquisa que vêm se multiplicando nos últimos 10 anos e que têm, sim, né, um papel fundamental
no sentido de poder contribuir para a organização dentro do Sistema Único de Saúde de um subsistema, como é que é o que se prevê na lei de atenção à saúde indígena, que seja diferenciado e que possa dar resposta a toda essa diversidade cultural. Eu vejo os grupos de pesquisa, as universidades com um papel importantíssimo para contribuir com a mudança desse quadro. Podemos auxiliar na formação de recursos humanos preparados não só tecnicamente, mas especialmente nos aspectos culturais de cada povo. É nossa responsabilidade. Precisamos transformar os dados levantados, resultantes dos estudos, em ações locais, para os tomadores de decisões, né? Sem esquecer a importante participação local de lideranças, de jovens, que sabem o que querem, que têm voz, mas que precisam de espaços para poder serem ouvidos. Então, inúmeros são os desafios da academia, né? Não só de conhecer, mas de mudar esse quadro que está aí. Os jovens indígenas enfrentam muitos desafios. Para eles, a formação educacional é uma maneira de ocupar espaços, de trabalhar em suas áreas e melhorar a condição de vida nas tribos. Isso também envolve o uso da tecnologia, que cresce a cada dia entre os povos indígenas em geral. A juventude vê nessa possibilidade um mecanismo para fortalecimento de suas lutas. A mídia pode ser utilizada como ferramenta para divulgar sua cultura, repercutir seus sonhos, falas e o contato interpessoal. Eu vejo que o jovem hoje, o jovem indígena, ele tem um pensamento diferente. Nós ficamos mais de 500 anos praticamente manietados pela lei. E a juventude hoje, ele está acordando para que o futuro do Brasil depende de nós, os índios. E nós começamos lá na aldeia, quando muito pequenininho, cuidando dos nossos rios, das nossas fontes, orientando os nossos filhos. E nós temos um trabalho muito intenso. E os jogos dos povos indígenas têm contribuído para que essas etnias se encontrem, para que elas troquem experiências, para que nós falamos das nossas dificuldades, das nossas facilidades que temos. Nós temos, por exemplo, algumas dificuldades em cidades, como é o caso de Dourados, no Mato Grosso do Sul, muito perto da cidade, e acaba tendo contágio com drogas, com o mundo consumista, né? E alguns caciques já reclamam nessas áreas que o menino não quer mais fazer o tembetá, que é a cerimônia de furar os lábios da tribo Kaiowá, mas eles já querem furar a orelha, usar o brinco, eles já não querem mais dançar o coterrã, mas querem dançar o tecnos, que é uma coisa que eles nem entendem. Então nós temos esses jogos dos povos indígenas trocado experiência de como evitar com que esse avanço consumismo, né, essa sobreposição cultural, digamos assim, né, evite de adentrar nas nossas aldeias. Então por isso nós celebramos juntos e os